Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos um vídeo dedicado ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro hoje de madrugada em Portugal, à 1 da manhã, jogou contra o Corinthians a contar para o Brasileirão 2016. Cruzeiro que foi ao terreno do Corinthians, num jogo teoricamente muito complicado, visto que o Corinthians é uma equipa do G4, Cruzeiro, ao contrário, está ainda no Z4, a lutar para sair desse buraco, que isso é mesmo um grande buraco, mas pelo aquilo que eu tenho assistido, visto sobre o trabalho de Mano Menezes e na alteração dos comportamentos e princípios de jogo que vinham desde Paulo Bento, resta-me ter grandes esperanças de que o Cruzeiro, mais jornada, menos jornada, vai certamente sair do Z4. Para o jogo, Mano Menezes escalou na baliza um garoto, um miúdo de apenas 20 anos, Lucas França. Depois, defesa direito, na lateral direita, tivemos Lucas. No lado esquerdo, Edimar, dupla de zagueiros, Bruno, Rodrigo e Manuel. Depois uma dupla de volantes, Cabral mais à esquerda e Henrique, que vem substituir o Bruno Ramírez em relação ao jogo anterior. E à frente uma linha 3 com Robinho mais à direita, Arrascaeta no meio, Sobis no lado esquerdo e na frente Ávila, ou seja, duas alterações em relação ao jogo anterior. Sai o guarda-redes Fábio, goleiro com mais de 700 jogos pelo Cruzeiro, e entra o menino Lucas França e sai Bruno Ramírez para dar entrada a Henrique. O Cruzeiro, eu não posso dizer que começou bem nem mal, ou seja, o Cruzeiro sofre um golo logo no primeiro minuto da partida, algo que causa algum incómodo à equipa, ainda por cima jogando fora, em casa do adversário, com um adversário teoricamente mais difícil. E neste golo há um cruzamento do lado esquerdo, ou seja, eu não quero culpar aqui ninguém, porque o Cruzeiro tem vindo a ser muito mais organizado. E há um cruzamento do lado esquerdo em que, na minha opinião, Lucas deveria estar mais próximo. Depois a bola vai ressaltar em Bruno Rodrigo e a bola sobra para o interior da área, onde aparece o jogador do Corinthians a rematar. Também aí a dupla de volante e mais no lado esquerdo, na posição de Cabral, se calhar não devia estar tanto colado à linha defensiva, dando espaço para as segundas bolas, para os ressaltos. Para quê? Para que o adversário não consiga rematar à baliza. Ou seja, foi um lance muito rápido, um rol de situações que fez-me ver e não querer culpar aquele jogador porque errou. Lucas poderia estar mais próximo, como Cabral deveria ter dado mais espaço sobre a linha defensiva e cobrir aquela zona da área do interior para que o adversário não rematasse, que nós aqui em Portugal chamamos segundas bolas. O Cruzeiro depois conseguiu equilibrar o seu jogo, como vocês podem ver nesta imagem, e já para identificar como é que o Cruzeiro jogou. O Cruzeiro jogou com dois volantes, como tinha dito na apresentação da equipa, e depois uma linha de 3 com Robinho, Arrascaeta, Sobis e Ávila. Aquilo que gostei do Cruzeiro continua a ser a sua organização, está muito diferente em relação ao passado, em relação àquilo que Paulo Bento vinha a fazer, que nem tudo foi mau, mas eu vejo o Cruzeiro neste momento com melhores comportamentos defensivos, ou seja, continuação de uma linha de 3 na saída de bola, ou seja, na primeira fase o Cruzeiro continua em que o volante vem atrás buscar a bola, dando um certo equilíbrio que eu já expliquei no vídeo passado. Há também a possibilidade do passe sair com melhor eficácia e os centrais estarem
a dar mais cobertura aos corredores laterais. Depois o Cruzeiro sem bola, nós tivemos ali dois momentos em que eu tentei perceber o porquê, ou seja, o Cruzeiro tanto pressionava alto até o goleiro da equipa adversário, como descia linhas e fazia apenas a basculação do lado onde a bola estava. A equipa basculava sempre à procura do erro. Neste primeiro momento, nesta imagem, vocês podem verificar que o Cruzeiro está um pouco acima da sua linha do meio campo, ou seja, baixa linhas e apenas bascula no sentido da bola, um pouco mais à frente da linha do seu meio campo, como vocês podem ver na imagem. Este é o primeiro momento. E depois o segundo momento, ainda na primeira parte, que eu tive esse cuidado, o Cruzeiro já pressionava alto até o goleiro da equipa adversária. E isto permitia o quê? Permitia que, neste segundo momento, quando o Cruzeiro sobe as suas linhas e pressiona até o goleiro da equipa adversária, vocês podem ver o espaço que o Cruzeiro dá entre linhas, ou seja, a linha ofensiva, a linha do meio campo e a linha defensiva. Vocês podem ver que há um pontapé, há uma bola direta da equipa do Corinthians quando o Cruzeiro pressionou alto, e vocês vejam o espaço, nesta imagem não dá para verificar os elementos mais avançados do Cruzeiro, vocês vejam que há o espaço, muito espaço entre a linha mais avançada e a linha média e, consequentemente, muito espaço entre a linha média e a linha defensiva do Cruzeiro. E é neste momento em que Mano Menezes vai ter que corrigir este tipo de situação. Eu não sei se os jogadores atuam quando pressionam alto por vontade própria, porque sentem que conseguem roubar bola e perdem o discernimento e a concentração de tudo aquilo que o treinador pede, porque eu acho que para o Cruzeiro o segundo momento, ou seja, baixar um pouco as linhas e bascular no sentido da bola à espera do erro do adversário, seria certamente a melhor opção. No decorrer da primeira parte tivemos lances muito divididos. Eu pensei que o Cruzeiro fosse sentir muito mais o golo, mas não. O Cruzeiro, com boas jogadas de envolvimento, com uma organização ofensiva na primeira parte, mais numa posse e por vezes alternando para um ataque rápido ou um contra-ataque. Acho que o Cruzeiro abusou em demasia nas bolas mais longas à procura de Ávila, em que em momentos, em vez de tentar alongar a bola, poderia sair com mais facilidade, mas depois do gol sofrido, Arrascaeta sai da partida, entra Rafinha e, como vocês podem ver nesta imagem, Rafinha vai para o lado esquerdo, Robinho vai para o lado direito, continua, e é Rafael Sobis que vai fazer aquela zona de apoio ao Ávila. Eu não sei se foi a melhor opção. Aqui nós temos que ver, e eu vejo muito, eu considero que Robinho é melhor no meio e Arrascaeta é melhor nas laterais. Sobis, na minha opinião, é melhor no meio do que nas laterais, mas Sobis no meio não é nesta estrutura que o obriga a estar sempre a fazer ações defensivas e que o desgasta em demasia. Na minha opinião, Sobis jogava como um segundo avançado, ou seja, um Ávila mais fixo e um Sobis quase em cunha, mas nesta estrutura, quando temos três jogadores em linha do meio campo, o jogador central tem sempre que ajudar no corredor central aos volantes, neste caso Cabral e Henrique. Na segunda parte, Cruzeiro entra bem no jogo. Há ali uns minutos iniciais que aquilo pareceu um pouco dividido entre Corinthians e Cruzeiro, mas o Cruzeiro realmente na segunda parte encheu a alma, ou seja,
é aquele Cruzeiro que nós todos esperamos ver em todos os jogos. O envolvimento em que o Cruzeiro entra na segunda parte, há uma correção de posicionamento em que Mano Menezes coloca Robinho no meio e passa Sobis para a lateral. Não gostou dos últimos minutos finais da primeira parte, mas na segunda parte, após essa correção, o Cruzeiro encheu a alma. Foi, na minha opinião, um banho de bola que o Corinthians levou. O Corinthians nunca se encontrou, não conseguia ter bola, errava passes, porque o Cruzeiro entrou com uma atitude de guerreiro, com querer, com raça, com ambição e muito racional. Vocês veem que grandes envolvimentos na organização ofensiva, mais num estilo de posse de bola, mas muito racional, ou seja, já não vemos os laterais completamente subidos, nós vemos grande envolvência entre os três jogadores da linha de meio campo, Sobis, Robinho, Rafinha, o lutador Ávila na frente, e eu gostei muito do Cruzeiro na segunda parte. Aos 62 minutos, Mano Menezes arriscou, sai Cabral e entra o Willian, e o que é que acontece? A dupla de volantes fica com Henrique e Robinho. Robinho passa para volante e vamos ter Rafinha na mesma do lado direito, Sobis do lado esquerdo, Ávila na frente, e é Willian que vai fazer a posição atrás de Ávila. E como é que eu vejo isto? Eu não sou o dono da verdade, ou seja, eu dou a minha opinião neste canal, e depois, ao ver o jogo, vou tirando algumas imagens, porque eu tenho essa possibilidade, e realmente vocês podem ver nesta imagem que é bastante nítida. Vocês veem que Robinho tem a bola e Henrique está paralelamente a Robinho, e depois temos Sobis na esquerda, Rafinha na direita, Ávila na frente, e Willian é o jogador que vai fazer depois a ligação do cordão com Ávila. E o Cruzeiro continuou, e através de uma jogada, eu não sei quantos passes o Cruzeiro fez, uma jogada esplêndida do que é um futebol bonito, do que é um futebol joga simples, o jogar simples, 1 a 2 toques na bola, e realmente a qualidade de Sobis faz com que ele seja um jogador que joga com os dois pés. Ele faz cruzamentos com o pé direito, faz cruzamentos com o pé esquerdo, ele remata a baliza com o pé direito, remata a baliza com o pé esquerdo, e através de um cruzamento de Sobis, Ávila mostrou o que é ser um matador. Ou seja, uma boa envolvência do Cruzeiro, um bom cruzamento de Sobis, e Ávila muito oportuno consegue fazer o golo do empate. Depois o Cruzeiro, depois de marcar o seu golo, tivemos ali uns minutos após o golo, acho que o Cruzeiro já não se impunha no meio campo do Corinthians. Não sei se a estratégia de Mano Menezes era o empate, se o empate naquela altura servia. O que é certo é que aos 77 minutos o Guilherme, que é um jogador do Corinthians, falha um golo quase certo, e foi a partir desses 77 minutos que o Corinthians acordou, e acordou de tal forma que o Corinthians acaba o jogo em cima do Cruzeiro. Ou seja, repararam que até aos 77 minutos a segunda parte tinha sido praticamente toda do Cruzeiro, mas esse lance parece que fez acordar o Corinthians. O Corinthians também colocou o Marlon veio dar um caudal ofensivo também muito maior ao Corinthians, mas o Corinthians depois começou a bombear bolas, começou a fazer cruzamentos, criou algum perigo na baliza de Lucas França. Há um lance em que o miúdo quase que deixava a bola entrar dentro da sua própria baliza, mas a tempo conseguiu agarrar a bola. Depois fez-me notar que sai Ávila, e daí a minha interpretação, ele ao tirar Ávila
eu acho que ou fez descansar o jogador Ávila, ou então acho que o empate para Marmenezes nessa altura do jogo era a mais normal. Vocês podem ver que entrou Marco Vinícius, um jogador que para mim não acrescentou grande coisa. Willian passa para a frente, Vinícius joga no meio campo, no miolo, Rafinha na direita, Sobis na esquerda e mantendo a dupla de volantes Henrique e Robinho. Ou seja, o jogo acaba com o Corinthians em cima do Cruzeiro. Acho que o empate foi um ponto ganho e não 2 pontos perdidos, foi um ponto ganho. E para finalizar, existem duas coisas que eu gostava de falar que têm a ver com o jogo. Uma são as bolas paradas, os cantos defensivos, em que Paulo Bento tinha assumido uma marcação à zona. Mano Menezes também tem essa tendência na marcação à zona, mas como podem ver pela imagem, eu posso comprovar isso. Vocês podem ver que existe uma linha de 5 jogadores perto da pequena área. Essa linha de 5 jogadores vai cobrir a zona mais próxima da baliza. E depois, à frente dessa linha de 5 jogadores, vamos ter 2 jogadores na área mais ou menos envolvente ao penalti. Ou seja, temos 5 jogadores mais 2, 7 jogadores dentro da área, e fora da área vamos ter mais 2 jogadores. Para quê? Para que a equipa do adversário não remate à baliza, não ganhe as segundas bolas. E daí temos 5 e 2, 7, mais 2, 9, guarda-redes 10, e nesta imagem não dá para perceber, mas em princípio há um jogador que fica perto da linha do meio campo para a transição. A segunda coisa que eu gostava de falar e que eu detesto falar, é sobre a arbitragem. É um facto que os jogadores podem errar, os treinadores podem errar, a diretoria pode errar, todos nós podemos errar. Porquê? Porque o erro faz parte do ser humano, não somos máquinas. O árbitro também pode errar. Quando é propositadamente, é crime. Quando não é propositadamente, ou porque ele não viu, ou porque o seu auxiliar também não viu e não o pode ajudar, as câmaras não são válidas para o árbitro, o juiz, na altura, poder decidir perante as imagens. Eu sei que nos Estados Unidos, o futebol americano, as câmaras servem para comprovar aquilo que o árbitro às vezes pode errar, e então o árbitro pode consultar as câmaras e tomar a sua decisão. No futebol isso não é possível, mas um erro de arbitragem, quando é grosseiro, ou seja, quando é um erro muito grave, pode influenciar não só o desenrolar de uma partida, como o resultado final. Foi escandalosamente o penalti sofrido sobre o Ávila. Os comentadores da Premier, e eu comecei-me a rir, porque eles disseram que o Ávila está com o joelho sangrando, está com feridas, mas não foi o goleiro. Ele caiu e o choque, quando cai no relvado, faz com que ele sangre. Ou seja, quem não é cego consegue ver. Ou seja, nota-se ali os pitões traçados no joelho de Ávila. Houve um contacto grave e a força da perna e do pé, ou seja, a velocidade e a força que o goleiro coloca em seu corpo quando vai para tentar roubar a bola à Ávila, a força do corpo do goleiro vai embater no joelho de Ávila. Eu não consegui perceber como é que o auxiliar na linha lateral não vê, o árbitro não vê. Foi um escândalo e o jogo
com certeza absoluta iria se desenrolar de maneira diferente. Porque Ávila era o último homem, era grande penalidade e o goleiro do Corinthians tinha que ser expulso. Porquê? Porque Ávila era o último homem. Isto são as leis do jogo, são as leis da FIFA e os árbitros têm que seguir as leis que estão já designadas pela FIFA, e aí o árbitro esteve muito mal. Nesse preciso momento o Cruzeiro tinha um penalti, poderia ou não ter marcado o penalti, mas se marcasse fazia o 1-1 e teria que jogar contra 10 elementos do Corinthians. Portanto, muita má decisão do árbitro. Espero que no futuro o Cruzeiro não sinta esse tipo de situações. Esta é uma análise que eu faço ao Cruzeiro com muito gosto. Tenho pena que o resultado não tivesse sido uma vitória, por tudo o que o Cruzeiro fez na primeira parte, onde houve um equilíbrio, mas na segunda parte, até ao lance dos 77 minutos de Guilherme, o Cruzeiro mandou no jogo. O Cruzeiro deveria, na minha opinião, ter um resultado mais feliz, mas eu estou com Mano Menezes. A jogar assim, a ter estes comportamentos, o Cruzeiro vai sair da zona do Z4. Da minha parte, muito obrigado. Vamos colocar aí um grande like neste vídeo de apoio aqui ao Joga Simples e ao Cruzeiro. Inscrevam-se no canal, maltinha, e um grande abraço.